Amazônia DC. Valorizando a história da navegação de cargas e passageiros da Amazônia. Apresenta O Legado de Kennedy Marques, Parte 3. A despedida da navegação e um novo recomeço. O navio Eclipse II foi um gigante nas águas do Rio Madeira por anos, sendo uma das maiores embarcações de todos os tempos da região, até a chegada dos navios da frota Coimbra, Marlene Coimbraí, o lendário Frei Galvão, e no ranking, ficou entre os 7 maiores do estado do Amazonas até o ano de 2000. Foi um dos primeiros a usar o motor Caterpillar 764 HP, logo que foi lançado no mercado, e até hoje é considerado um dos mais velozes embarcações de todos os tempos, pois se engrava aceleração máxima, para compensar o tempo perdido nos portos. O itinerário de Manaus sai a todas as sextas-feiras, fazendo escalas em Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã até Manicoré, chegando no domingo pela manhã e muitas vezes à noite, e saindo todas as segundas-feiras de Manicoré, com destino a Manaus ao meio-dia, chegando sempre na madrugada de quarta-feira, por volta das 4 horas. Chegamos ao patamar de oferecer, de levar esse produto ao valor de Manaus. Quer dizer, o caboclo que antes pagava 3 vezes o valor, ele passou a pagar lá na cidade dele o valor que se trabalhava em Manaus. Isso foi uma evolução muito grande lá na região do Rio Madeira. E aquele que foi, a gente chamou de regatão moderno, que era o trabalho que eu fazia. Além de levar produtos que nunca tiveram oportunidade. Todos os gêneros alimentícios, queijo, presunto, enlatados, bebidas, tudo, inclusive materiais diversos, de pesca, de caça, a gente levava esse produto com um valor mais acessível. E eu deixei esse legado na região do Rio Madeira. Também como transportador de passageiro, nós chegamos a ser a embarcação Eclipse, que era uma embarcação naquele momento, foi a primeira embarcação de aço no Rio Madeira, foi a primeira embarcação informatizada no estado do Amazonas. A gente conseguiu evoluir, fazer um transbordo de carga com muito mais velocidade, com muito mais segurança. E dessa forma o armador e visionário Kennedy Marques seguiu singrando as águas do Rio Madeira, nos primeiros anos da década de 2000. Nesse tempo o navio Eclipse II sempre estava marcando presença no maior festival folclórico da Amazônia, o Festival dos Bois Bumbá de Parintins, muito das vezes fretado para agências de turismo e caravanas de Manaus. É um período marcante da navegação, onde boa parte das lendas das águas se encontram anualmente, vindo de todos os lugares, permanecendo entre 3 a 5 dias na ilha de Tupinambaranas. Tambor, eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. As barcas de terras caídas faz barril do nosso Rio Mar. As barcas de terras caídas faz barril do nosso Rio Mar. Amazonas, rio da minha vida e
tambor, bate forte o tambor. Eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor. Eu quero é tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. Acontece desde 1966. Parintins é reconhecida mundialmente por promover e preservar o folclore regional. Caprichoso e garantido, representam as antigas lendas amazônicas, misturando religiosidade e folclore com animais da floresta, figuras do imaginário popular. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. E durante o maior festejo religioso do Amazonas, não foi diferente. O navio Eclipse estava também sempre presente. O Festival de Santo Antônio de Borba, que acontece todos os anos no primeiro dia do mês de junho e vai até o 13º dia, na qual o município celebra o padroeiro da cidade. Durante as 2 semanas de festejo, procissões, promessas e arraiais são realizados em homenagem ao santo casamenteiro. Em 2022, o governador Wilson Lima sancionou a Lei 5.975, que declara o festejo de Santo Antônio como patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Amazonas. Eu quero é tique 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 tá. E no município de Borba, que o forte empresário do setor de transporte e comércio, Kennedy Marques, entra na esfera política. Solteiro até então, se candidata a vice-prefeito pelo partido PSC, mas sem sucesso. Eleição vencida de forma unânime por Careca Holanda. Após as eleições municipais, seguiu trabalhando na navegação nos anos seguintes, quando novamente em 2006, se elegeu candidato a deputado estadual. Em 2004 foi o ano em que o diesel marcou o setor fluvial na Amazônia. Em 2004 foi o ano em que o diesel superou em aumento até a gasolina e seguiu como a maior alta até 2022. Dessa forma atingiu gradativamente os empresários e armadores, que se viram a se adequar às condições do preço do óleo diesel. O presidente Luiz Inácio Lula governava a nação brasileira, ficou no poder entre janeiro de 2003 a 2011. Durante os primeiros anos de seu governo, os altos preços do óleo diesel afetavam os custos de manter as viagens do setor com lucro. Muitos armadores tiveram que trocar de máquinas de menor potência e outros seguiram viajando com menos rotação nas viagens. Foi nessa temporada que entrou em declínio os potentes motores Caterpillar 764. Foram sumindo totalmente das embarcações e raros foram os que continuaram devido ao alto custo com combustível. Os motores Caterpillar 470 de menor potência seguiram ainda no mercado. Foi um tempo também de transição de barcos motores para navios, devido às novas legislação e os preços absurdos das madeiras de lei para a construção e manutenção das mesmas. Atravessou no meu caminho. E os últimos gigantes barcos motores de 3 convés foram inaugurados, aumentando assim a grande concorrência, em especial no trecho do Rio Madeira. O medonho temporal de 2005 em Nova Olinda do Norte. Temporal que dizimou diversas embarcações na região da orla do Rio Negro em Manaus. Nesse dia o navio estava chegando em Nova Olinda do Norte, quando foi pego pelo sinistro temporal. As águas chegavam até no comando do navio e a visibilidade era quase zero. O armador pediu para o comandante segurar a embarcação no meio do rio, e de lá assistia várias outras embarcações, e flutuante irem para o fundo, devido às fortes e altas ondas na orla do município. Kennedy Marques confessou que ficou com muito medo do estrago que o navio Eclipse poderia fazer caso o vento levasse a embarcação para a beira. O desastre e os prejuízos seriam enormes para a época, com possibilidade de vítimas. Foi um dia que marcou a carreira do armador.
Chegada às eleições estaduais de 2006, apesar do grande esforço pelo partido PFL em Manaus, o armador Kennedy Marques, aos 41 anos e 22 anos, dedicado na navegação e comércio no Rio Madeira, mais uma vez não obteve sucesso na disputa de 24 vagas. O armador acabou ficando entre os 60 candidatos mais votados em meio a grandes nomes do cenário amazonense, como os apresentadores Wallace Souza, o mais votado para deputado estadual, assim como o seu irmão Carlos Souza, o mais votado para deputado federal. Nessa eleição, o atual prefeito de Manaus de 2024, Davi Almeida, desconhecido do cenário, se elegeria a deputado estadual, mesmo obtendo um pouco a mais de votos do que Kennedy Marques. E aí eu via os deputados na época, os deputados estaduais, irem lá na região do Rio Madeira, que eu considerava como a minha casa, e levar o nosso voto e não trazer nada, o interior empobrecido. E eu fui candidato a deputado lá, fui candidato em duas eleições. Ainda em 2006, o armador Kennedy Marques, ausente das viagens para fins eleitorais e com investimentos na região, após o fim do pleito, volta à navegação e encontra outro cenário no trecho Manaus a Manicoré nos últimos meses de 2006. Cenário e devaneios que já vinha engatinhando desde 2004 e que a empresa já vinha sentido pelo alto custo de despesas das viagens, onde o navio Eclipse, por sua estrutura bem maior que os demais, gastava até 40 tambores de óleo diesel nas viagens, bem a mais que outras embarcações menores e de madeira. O capital de giro despencava a cada viagem. Kennedy estava praticamente pagando para viajar, sem apoio de terceiros, e a grande concorrência se dando bem nas viagens, tomou uma decisão drástica ainda no final de 2006. E aí eu tive muitas perdas financeiras, né? Que eu era comerciante, era o meu negócio, e perdi capital, passei por dificuldade. Em 2006 eu mais uma vez tentei, não queria, mas houve uma insistência, as pessoas acabaram no convencimento. Quando eu participei, e a região do Rio Madeira cada vez empobrecendo mais. E eu não consegui também vencer a última eleição. Eu disse, não quero mais política, isso não é para mim, eu sou comerciante. E em 2007 já estava a região estava passando por uma fase muito difícil, o transporte, a navegação. E eu resolvi parar de encerrar. Eu estava vendo que estava ficando... Apesar de ter trocado o motor Caterpillar 764 pelo de 480 HP, novamente, não foi feliz nas viagens. As viagens se tornaram mais demoradas, e as vendas foram caindo, e não tendo outra alternativa na época, parar as viagens. E depois, em 2007, veio a decisão da venda do navio Eclipse II. Fato que pegou muita gente de surpresa na região. Era o início do fim do legado do gigante, tendo à frente João Kennedy Lima Marques, desde o fim do ano de 1996. O navio Eclipse II, sob o comando do armador Kennedy Marques, tornou-se referência em navegação na Amazônia, sobretudo no Rio Madeira. Kennedy Marques do zero se tornou um empresário de sucesso no transporte e comércio tipo regatão na navegação, devido ter saído na frente com sua embarcação de ferro para a época. As viagens épicas no navio Eclipse II entre Manaus e Manicoré e vice-versa, ainda é lembrado até hoje por quem viveu e teve o privilégio de viajar em uma das maiores lendas do Rio Madeira de todos os tempos. O maior regatão do Rio Madeira de todos os tempos decide afastar-se também da navegação, depois de 23 anos de serviços e muito trabalho. Decisão em decorrência dos acontecimentos mostrada nesta edição, entre outros fatores, ao longo dos anos 2000, que contribuíram para a maior decisão da vida do armador Kennedy Marques: deixar para sempre a navegação no início de 2007, e com muito pesar e sacrifício, pois era tudo o que sabia fazer na vida: navegar. Passou por muitas coisas boas e perrengues ao longo de sua trajetória, e que deixaram marcas. Umas das primeiras portas abertas então na sua trajetória de vida, assim se fechava.
navegação, infelizmente o interior, né, foi com pesar que eu tive que encerrar minha carreira de navegação, que eu amava muito, eu achava, às vezes a gente tem várias fases, e ali eu achava que eu era o bambambam no comércio, era tudo que eu queria, que eu sabia fazer, eu me sentia, tive muito destaque no transporte e no comércio na região do Rio Madeira. Mas foi ficando inviável no interior do estado. A minha embarcação era uma embarcação de aço, era a maior da região, e foi ficando inviável o meu negócio. E eu disse, eu vou encerrar porque eu não vou, o capital de giro estava se acabando ali e eu vou partir para outra. Foi quando eu encerrei em janeiro de 2007. O navio Eclipse II foi negociado com a ajuda de Vilene Lima, que por acaso indicou o navio para um conhecido de suas amigas e deu certo. Kennedy Marques fechou a venda e se despediu da lenda de ferro do Rio Madeira de todos os tempos, e seguiu sua vida desembarcado em Manaus. Assumi também a presidência do Sindicato dos Armadores por 2 mandatos, onde também eu defendia a categoria do transporte de passageiro e de carga. Eu tive essa função também. Então ele tem várias classificações, eu representava o transporte de passageiros e cargas, né? Mas tinha outra classificação, tinha o presidente que representava o roll-on roll-off, o transporte de combustível, e eu representava o transporte de passageiro, onde... Eu era empresário da navegação durante 23 anos, não tinha apego a animais. Em 2007 encerrei minha carreira por conta das condições precárias que vivia o interior do estado. Eu vendi a embarcação e migrei para Manaus. Eu já morava em Manaus, mas só dormia em Manaus 2 noites só, durante esses 23 anos, né? Então encerrei minha carreira. E tive o primeiro animalzinho, a primeira cadelinha, a Nina, que foi assim o pontapé inicial. E a partir daí a coisa envolve, a gente não tem como se apaixonar por esses caras. Em seguida, uns 2, 3 meses depois, eu estava passando por uma fase financeira difícil. Foi quando eu fiquei trabalhando aqui como corretor, comprando e vendendo imóveis e também vendendo para terceiro. Nessa compra e venda de imóveis, eu acabei fazendo um negócio no imóvel que era acima das minhas condições. Era uma casa. Eu trabalhava com apartamentos pequenos, valores muito baixos, né? Comprava, revendia, reformava, revendia. Iniciei o curso de arquitetura na época por conta do meu trabalho. Iniciei uma obra, vendi uns apartamentos, me deram um cano, eu fiquei apertado e não conseguia concluir essa obra, que é a casa onde eu moro hoje. Era um imóvel do valor mais alto, fora do meu nível, né? Do meu trabalho. E eu fiquei muito aperreado financeiramente, muito, e fiquei sem opção. Quando eu concluí a casa, lá na Morada do Sol, onde eu moro até hoje, eu querendo vender, não conseguia, eu já estava sem fôlego, cartão todos comprometidos aí, já pagando juros sobre juros. E aí até que apareceu um casal interessado na casa. No dia de fechar o negócio, a esposa decidiu ir para um apartamento. Aí foram lá, tiveram educação comigo, explicar, já estava tudo certo. E quando ela chegou no meu apartamento, disse: "Você não vende apartamento?" Eu disse: "Vendo." Na hora, eu não tinha opção. E aí eu vendi meu apartamento e fui morar nessa casa, onde eu moro até hoje, sou muito feliz. Ali. E quando surgiu essa oportunidade, para mim foi muito bom eu ter saído dali. Hoje na minha casa eu tenho minha oficina, tenho meu ateliê, e é espaçoso, eu consigo. E eu fui morar nessa casa, eu saí só com os cachorros, a mulher, a cama, o resto era embutido, nem ar-condicionado eu levei. Passei pelas dificuldades lá. Parte do negócio sobrou um dinheiro, onde eu montei um mercadinho ali na Praça 14, e foi ali, na Praça 14, que eu comecei a alimentar alguns animais que vinham na porta do mercadinho. Comecei a me relacionar com as pessoas e fui absorvendo esse amor pelos animais, engrossou ali. Que chegou o momento que começaram a abandonar animais na minha porta.
Quando eu pensei que não, já tinha na minha casa 25 cães e 30 gatos. Nossa. E o meu negócio, que já estava com 4 anos, né? Lá nesse mercadinho, já não sobrava tempo para me cuidar do meu negócio, porque eu já tinha uma despesa, tinha muitos animais em casa. Eu já estava estudando arquitetura e eu disse, olha, eu vou parar isso aqui. Eu fiquei chateado, porque eu via o abandono, as pessoas, enquanto eu ajudava as pessoas do entorno, eu dava carona, eu levava o animal para castrar lá no CCZ, eu comprava medicamentos e produtos que eu abri um espaço pet dentro do meu mercadinho só para eu poder ter o poder de compra e repassar preço de custo para as pessoas, para poder ajudar a minha comunidade. E algumas pessoas, não são todas, começaram a abandonar, começaram a me explorar nesse sentido, e foi ficando difícil para mim, porque, por exemplo, no andar de cima desse prédio do mercadinho embaixo, em cima era o meu depósito, quando eu tinha pouco, eu tinha 10 animais em tratamento. Então, ficava muito, eu acordava 4 horas da manhã, eu saía de lá do mercadinho, fechava às 9 da noite, trabalhava de domingo a domingo, ainda tinha que cuidar dos animais, fazer curativo, limpar, e isso acabou me desestimulando. Aí nesse momento lá, uma coisa importante que é bom eu dizer, né? Uma pessoa abandonou uma cadela, pediu para ficar um dia comigo, uma cadela que foi atropelada na Torquato, ficou paraplégica, perdeu o movimento nas patas traseiras, e foi ali que eu fiz a primeira cadeira de roda para animais. Ela precisava, ela tinha quebrado a bacia e ela conseguiu andar, recuperar, graças a Deus, e a partir daí eu comecei a desenvolver cadeira de roda para animais, fiz de PVC. Hoje a gente já trabalha com um material melhor, alumínio. É uma cadeira bacana, eu considero, sou suspeito de falar, mas são as melhores cadeiras para animais, são feitas aqui no Amazonas. Passei um período fazendo, fechei o mercadinho, eu digo, não, vou sair daqui, eu não quero mais saber, já tinha aquela família grande, vários animais, e resolvi me recolher da minha casa ali, né? Fiquei fazendo trabalhos. Começaram a me procurar, começou aquele envolvimento nas redes sociais, as pessoas pediam, encomendar a cadeira, eu digo, estava estudando, né, arquitetura, não tinha muito tempo para ganhar o trocado, e eu comecei a produzir cadeirinhas de roda e fiquei vivendo um pequeno período daquilo ali. Produzir cadeira de roda, fui melhorando, fiz a estrutura de alumínio. Hoje as nossas cadeiras de roda são uma das melhores do país, nós temos aqui no Amazonas. A ONG de Rua foi fundado, foi criada essa instituição, essa associação em 2015, e naquele momento eu já tinha aí uma quantidade grande de animais, já tinha esse carinho, essa aproximação, e nós tínhamos algumas vagas disponíveis sempre lá no CCZ. Na época, você, para conseguir castrar um animal aqui na cidade de Manaus, era muito caro, e o acesso a esse serviço foi ficando difícil, e aí nós criamos a instituição com o objetivo de promover o controle populacional, de oferecer esse serviço com valor acessível às pessoas, porque esse era o grande problema. E de princípio era para atender alguns amigos protetores de animais. E aí nós iniciamos o trabalho e rapidamente nós percebemos a demanda cresceu e nós fomos nos reestruturar. Fomos melhorando, hoje nós temos 4 cirurgiões que atendem direto, funciona de segunda a sábados e feriados, e tem toda uma equipe. O total da equipe dá quase 15 pessoas trabalhando diariamente para atender, e passaram esses 7 anos aí de trabalho, em torno de 150 mil animais castrados nessa cidade. Manaus é referência no controle populacional graças à ONG de Rua. É chegada às eleições de 2016 para a Câmara Municipal de Manaus. Agora o ativista e protetor da causa animal, Kennedy Marques, concorre uma vaga. A convite de um amigo, né, um comerciante amigo de muito tempo,
Ele conheceu o meu trabalho, a minha vida, aquele monte de animais que eu tinha na minha casa, e disse, cara, tu sobrevive com tão pouco e tu faz tanto, tu merece uma oportunidade, tu merece um mandato, poxa, por que tu não se candidata a vereador? Eu digo, Fernando, eu já tive uma experiência política, eu não quero mais, e eu não tenho dinheiro para me bancar uma campanha, senão eu te ajudo na tua primeira campanha. E ele me ajudou, é um grande amigo, tenho muito respeito por ele, e ele me ajudou na primeira campanha, em 2016, candidato a vereador. Vereador, tive uma votação bem expressiva para um candidato que não tinha suporte financeiro, partido que não tinha tempo de TV, nem verba eleitoral. E eu cheguei aí a quase 2.000 votos. E aí participei em 2018 para deputado e em 2020 eu fui eleito vereador. Passado as eleições, seguiu trabalhando em prol dos animais de rua e atendendo centenas de famílias com seus pets, até a nova eleição de 2018 para a Assembleia Legislativa do Amazonas. Nos municípios do Rio Madeira, onde Kennedy Marques deixou um grande legado, o armador teve uma baixa votação comparada aos números expressivos em Manaus, com 6.545 votos. Novo Aripuanã obteve 260 votos. Em Borba, 24 votos. No município de Manicoré, conseguiu apenas 15 votos. Em Nova Olinda do Norte, 9 votos. Total de 308 votos na zona eleitoral do Rio Madeira, na qual o armador esperava um grande apoio da região, o que não foi alcançado lamentavelmente. Mais uma vez, Kennedy Marques experimenta o sabor da derrota na política, mas não desistiu. E nesse meio tempo de dedicação e muito trabalho pela causa animal, junto com sua equipe da Anjos de Rua, consegue reconhecimento por parte da população de Manaus. Nas eleições para a Câmara dos Vereadores, o ativista e protetor Kennedy Marques chega a uma das cadeiras de parlamentar. Depois de muitas decepções e perdas na quinta tentativa, chegou lá, defendendo a causa animal. Foi eleito um dos 42 vereadores para a legislação de 2020 a 2024. A eleição de 2022 foi bastante concorrida com grandes nomes da política amazonense. Kennedy Marques ficou entre os 60 mais votados na disputa de apenas 24 vagas, ficando em terceiro no seu partido PMN com 8.668 votos, sendo que 200 votos na capital e apenas 468 no interior. Dentro deste último, 178 votos vieram da calha do Rio Madeira. E novamente seguiu seus trabalhos na causa animal e na Câmara dos Vereadores, com muitas propostas e fantásticos projetos aprovados para a causa animal, até sua reeleição com sucesso no pleito de 2024. Disso. Esse Kennedy que está aqui hoje não é o mesmo Kennedy quando era um empresário, não. Sou totalmente diferente. Né? E quando você tem a oportunidade de se relacionar, de ter um bichinho do teu lado, ele só te ensina coisa boa, né? Coisas boas. Ele te transforma, eu não tenho dúvida. Eu me transformei, né? Eu era um empresário, olhava o meu negócio, olhava o meu dinheiro e tinha aquela visão focada naquilo ali. E depois que eu conheci esses caras, eu me mudei totalmente. Eu não sou uma pessoa mais simples
Claro, a minha vaidade é poder mais pelos animais, é poder criar alguma coisa que sirva, que atenda a eles, que melhore a vida deles. Isso é minha vaidade. Perguntar se eu sou vaidoso, de modo geral eu não tenho vaidade nenhuma, mas eu gosto muito de poder fazer alguma coisa a favor da minha causa, né? É minha obrigação, meu compromisso com quem me elegeu, com as pessoas que me elegeram. E eu tenho essa vaidade que é poder fazer o melhor. Eu consegui fazer isso, nós avançamos aqui. E quando eu falei do controle populacional, eu falo com orgulho sim, porque nós promovemos aqui na nossa cidade. O Amazonas hoje é referência no país e nós trouxemos isso para cá. Nós fizemos isso acontecer. Nós temos hoje uma multidão de pessoas envolvidas na causa animal, pessoas com olhar diferente, mas nós precisamos envolver muito mais, conscientizar muito. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel? Hoje eu sou muito feliz do que eu consigo fazer, do que eu consigo transformar através do meu mandato. Por exemplo, hoje eu tenho mais de 300 animais na minha responsabilidade, né? Eu preciso trabalhar muito para me manter com isso. Eu estou trabalhando. E eu tenho certeza que quem acompanha, quem ama os animais de verdade, eles vão saber me julgar da forma que eu preciso, da forma que eu mereço. Diplomação. E é com imensa alegria e gratidão que eu recebo esse diploma de vereador reeleito pela causa animal. Profundamente a todos aqueles que acreditaram no nosso trabalho, a todos os protetores, a todas as comunidades que nos acompanharam durante o período eleitoral e que nos seguem durante o nosso trabalho, no nosso cotidiano. E é com imensa alegria que eu agradeço e eu dedico esse diploma a cada um de vocês que lutam por dias melhores pela causa animal e também para todos os nossos moradores da cidade de Manaus. Muito importante. Hoje é minha posse como vereador de Manaus, nosso segundo mandato. E eu quero agradecer aos 14.548 votos que nós tivemos. Voto esses na maioria da causa animal, mas eu quero agradecer a todos os manauara, aqueles que votaram e os que não votaram, para que eles possam juntos trazer demandas e assim nós fazemos o melhor, para que nós possamos ter uma cidade melhor nesse ano de 2025. Quero agradecer a toda a minha equipe de gabinete, a equipe que me ajudou a desenvolver o trabalho que nós fizemos. Quero agradecer a minha família e principalmente a Deus por permitir mais um mandato a favor da minha cidade. Agradecemos a todos que nos acompanharam mais uma vez até aqui. Obrigado. Gratidão ao vereador Kennedy Marques por disponibilizar um tempo para ouvirmos a sua história e o legado de sua família. Sucesso no seu longo e desafiador caminho em prol dos animais e do meio ambiente.
Por volta de 2023, todo baqueado e cansado do tempo, foi comprado pelo armador Carlinhos Pinheiro. Depois de passar por outros armadores, Carlinhos revitalizou a lenda e, por fim, em 2024, vendeu para o empresário Venilce Pinheiro Dianamã com o nome de Jesus Te Ama. E o pioneiro navio Eclipse II, depois de fazer várias temporadas pelos rios do Amazonas e Santarém, hoje com 28 anos, segue singrando as águas da região do Marajó, a Belém imponente, com o nome Navio Cidade de Santarém II. Nossa gratidão pelo apoio dessa edição, a Rafael, Vilene e Carlos Lima pelas informações ao longo de nossas pesquisas, e aos amigos que disponibilizam imagens nostálgicas da navegação nas redes sociais. Sem essas contribuições, essa edição não seria possível.